Olá pessoal, sou o professor André e esse é nosso canal Matemática de Primeira. Na aula de hoje, de Geometria Analítica, nós iremos abordar alguns conceitos relativos à circunferência. Eu espero que vocês gostem. Antes de iniciar nossa aula, novamente eu peço que vocês curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Então pessoal, nossa aula hoje versa sobre alguns conceitos de circunferência. Quero iniciar com uma definição que nós todos já conhecemos, mas ela é importante para que a gente apresente os conceitos de geometria analítica propriamente ditos. Então, o que é que nós entendemos por circunferência? Podemos definir uma circunferência de raio R e centro P como sendo que o lugar geométrico dos pontos, tais que a distância de P até C é igual a R. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a circunferência é o lugar geométrico, ou seja, é o conjunto desses infinitos pontos aqui, que são equidistantes de um único ponto chamado C. E essa distância a gente chama de raio. Então, todos os pontos cuja distância do ponto até o centro é igual ao raio, esse conjunto de pontos, ou seja, esse lugar geométrico, a gente define como circunferência. Tá certo? E aí nós vamos para essa definição, que ela é interessantíssima, pois é uma das recorrências da distância entre dois pontos, que nós vimos anteriormente. Então, se eu tenho aqui uma circunferência de centro C, com coordenadas x0 e y0, e um ponto genérico P, que é exatamente esse ponto, ele representa o lugar geométrico. Então, eu trato ele de forma genérica, ou seja, com coordenadas x, y. Né? E se eu considerar esse raio aqui R, né, da circunferência, a equação da circunferência é dada por essa equação delta aqui, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a R ao quadrado. Então, em geometria analítica, a equação da circunferência é dada dessa maneira. Né? Professor, por quê? Bem, para isso, né, para demonstrar essa equação, nós vamos usar o conceito da aula passada, que é a de distância entre dois pontos. Por definição, a distância de um ponto P até o centro C é igual a R, né, igual ao raio na circunferência. Logo, a distância de P até C eu vou chamar de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Isso aqui é a definição de distância entre dois pontos. Isso aqui vai ser igual ao raio. Quem é esse ponto x2? É exatamente as coordenadas do ponto P, que é genérico, x e y. Né? x2 é x e y2 é y. Quem é x1 e y1? São as coordenadas do centro, ou seja, é x0 e y0. Substituindo, nós vamos ter que a raiz de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a r. Se eu elevar ao quadrado ambos os termos aqui, essa raiz some e o r fica ao quadrado. Logo, a equação dessa circunferência vai ser x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Tá certo? E essa é a demonstração da equação da circunferência. Tá certo? Vou trazer aqui o primeiro exercício, né, que diz o seguinte: calcule a equação da circunferência de centro 1 e 3 e raio 2. Ora, se o centro é 1 e 3 e o raio 2, basta que eu substitua na equação geral da circunferência, que é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Nesse caso específico, qual o valor de x0 e de y0? São as coordenadas do centro, ou seja, 1 e 3. E qual o valor do raio? 2. Então, substituindo x0 por 1, y0 por 3 e raio por 2, nós vamos ter x menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Desenvolvendo aqui o produto notável, fica o primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Né? Então, vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1 ao quadrado, que é 1. E desenvolvendo aqui a segunda parte, eu vou ter y ao quadrado menos 6y, que é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado, 9. Então, fica y ao quadrado menos 6y mais 9 igual a 4. Né? 2 ao quadrado é 4. Vamos só resolver aqui para deixar a equação esteticamente mais bonita. Eu vou colocar aqui x ao quadrado menos 2x
mais y ao quadrado menos 6y, e olha só aqui, 1 mais 9 dá 10. O 4 que está positivo vem negativo, então 10 menos 4 dá 6. Então, a equação dessa circunferência de centro 1 e 3 e raio 2 é essa. X ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado menos 6y mais 6 igual a 0. Professor, eu poderia deixar essa resposta aqui? Bem, poderia, né? Mas esteticamente eu gosto muito de usar essa aqui, tá? Vou trazer outro exercício que é exatamente o inverso do que a gente propôs anteriormente, né? Que a gente propôs, dada o centro e o raio, encontrar a equação da circunferência. Nós podemos também dar uma equação de circunferência e solicitar que vocês encontrem o valor do centro e o valor do raio. Por exemplo, aqui, ó, qual é o valor do centro e do raio da circunferência que tem essa equação? Então, nós vamos fazer o processo inverso. A equação é x² menos 12x mais y² menos 16y mais 99. E aqui eu vou ter que fazer aquele exercício de complementação de quadrados. Ou seja, ó, x² menos 12x, né? Eu vou ter o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, eu vou ter aqui 2 vezes 6 para dar 12. Logo, para complementar, eu vou precisar de calcular 6 ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó, x² menos 2 vezes 6 vezes x mais 36. Então, esse 36 aqui eu acrescentei, certo? Por quê? Para complementar esse produto notável, né? x² menos 2 vezes 6 vezes x, que 2 vezes 6 dá 12, mais o quadrado do segundo. Qual é o quadrado de 6? 36. E aqui novamente, ó, y² menos 16y, fica y² menos 2 vezes 8y. Por que 2 vezes 8, professor? Porque 2 vezes 8 dá 16, né? Mais quem? 64. Professor, por que foi 64? Ora, fica o primeiro ao quadrado, que eu quero esse produto notável aqui também. Fica o primeiro ao quadrado, que é y², menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é o segundo 8. Logo, vou ter o segundo ao quadrado. Né? Vou ter o segundo ao quadrado, 8 ao quadrado, 64. Mais 99. Aí, o que foi que eu acrescentei? Eu acrescentei 36 mais 64. Logo, se eu acrescento na equação de um lado um valor, eu tenho que acrescentar do outro. Então, mais 36 da esquerda, mais 36 na direita. Mais 64 na esquerda, mais 64 na direita. Tá certo? E aí, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o primeiro produto notável, que é x menos 6 ao quadrado, que dá exatamente esse desenvolvimento, mais o segundo produto notável, que é y menos 8 ao quadrado, mais 99, igual a 100. 99 está positivo, passa negativo. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 6, x menos 6 ao quadrado, mais y menos 8 ao quadrado, igual a 100 menos 99. Ou seja, x menos 6 ao quadrado, mais y menos 8 ao quadrado, igual a 1. Nesse caso aqui, o centro tem coordenadas 6 e 8, e o raio tem coordenada 1. Tá? Vamos para a última definição da aula de hoje, tá certo? Que é exatamente a posição de um ponto em relação à circunferência. Um ponto, em relação à circunferência, ele pode pertencer à circunferência, como é o caso do ponto P. Ele pode ser interno, que é o caso aqui do ponto A, ou ele pode ser externo, que é o caso do ponto B. Para definirmos, nós vamos usar os conceitos de distância entre dois pontos. Por quê? Por definição, a distância do ponto de uma circunferência até o centro é igual ao raio. Então, se a distância de P até C for igual ao raio, é porque esse ponto pertence à circunferência. Se essa distância for menor do que o raio, é porque o ponto é interno. E se essa distância do ponto até o centro for maior do que o raio, então é um ponto externo. Então, logo, para que um ponto pertença à circunferência, a distância dele até o centro tem que ser igual ao raio. Para que um ponto seja interno, a distância dele até o centro tem que ser menor do que o raio. E para que ele seja externo, a distância entre ele e o centro tem que ser maior do que o raio. Só um exercíciozinho prático para a gente exercer aqui o que acabamos de mostrar. Então, assim, qual é a posição do ponto P4,5 em relação à circunferência delta? Ora,
Essa circunferência aqui tem a equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 9. Primeira coisa que a gente vai calcular é o valor do raio. Né? R ao quadrado é igual a 9, nesse caso o raio dessa circunferência é 3. Tá certo? E o seu centro é o ponto 1 e 1, de coordenadas 1 e 1. Feito isto, agora nós vamos calcular a distância do ponto P até o centro. Né? Como? Bem, distância entre dois pontos, distância de P até C é raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Quem é o x2? Nesse caso é 4 e o y2 é 5. Quem é o x1 e o y1? Exatamente, os pontos 1 e 1. Substituindo, eu vou ter que a distância entre os dois pontos vai ser raiz de 4 menos 1 ao quadrado mais 5 menos 1 ao quadrado. Ou seja, vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, dá 9 mais 16, que dá raiz de 25. Logo, a distância entre os dois pontos é 5. De fato, o que é que vai ser? Esse ponto P vai ser um ponto externo à circunferência, pois a distância entre o ponto P e a circunferência C foi 5 e o raio é 3. Logo, a distância entre os pontos é maior do que o raio, configurando um ponto externo. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Até a próxima, um grande abraço.